Olá, pessoal! Aqui quem fala é o professor e pesquisador Sérgio Henrique Souza Santos. Estamos aqui mais uma vez para o nosso quadro Evangelho, Consciência e Espiritualidade. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre como lidar com os problemas ao longo da vida, o impacto que eles têm no nosso crescimento. Para iniciarmos, façamos então a prece de abertura. Senhor Deus, Cristo, que a Tua luz se faça presente em nosso coração e a todos que nos rodeiam, que possamos aprender juntos, crescer e juntos levar a Tua luz aonde formos. Que assim seja. Muito bem, para a primeira reflexão de hoje, nós vamos ler o Evangelho de Jesus, segundo Mateus, comentado por Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. O tópico de hoje é Mateus, capítulo 6, versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como no céu, também sobre a terra. Em nossas mãos. Convence-te que as leis da divina sabedoria não se enganariam, situando-te na terra por tempo determinado, com vistas ao próprio burilamento que te cabe realizar, trazes contigo a faculdade que o Senhor te concedeu por instrumentos de trabalho. Encontras-te no lugar certo em que te habilitas a desempenhar os encargos próprios. Tens contigo as criaturas mais adequadas a te impulsionarem nos caminhos à frente. Passas pelas experiências que não prescindes para a conquista da sublimação que demandas. Recebes os parentes e afeições de que mais necessitas para resgatar as dívidas do passado ou renovar-te nos impulsos de elevação. Vives na condição certa, na qual te compete efetuar as melhores aquisições de espírito. Sofres lutas compatíveis com as tuas necessidades de conhecimento superior. Vários acontecimentos dos quais não se te faz possível a desejar a libertação, a fim de que adquiras autocontrole. Atravessas circunstâncias, por vezes difíceis, de modo a conheceres o sabor da vitória sobre ti mesmo. E em qualquer posição na qual te vejas, dispões sempre de certa faixa de tempo a fim de fazer o bem aos outros, tanto quanto queiras como julgues melhor, da maneira que te pareças mais justa e na extensão que desejas, para que, auxiliando aos outros, receba dos outros mais amplo auxílio no instante oportuno. Segundo, é fácil de observar, estás na terra de alma condicionada às leis de espaço e tempo, conforme o impositivo de autoaperfeiçoamento, em que todos nos achamos no mundo físico ou fora dele, mas sempre com vastas possibilidades de exercer o bem e estendê-lo aos semelhantes. Porque melhorarmos e elevarmos, educar-nos e, sobretudo, servir são sempre medidas preciosas, invariavelmente, em nossas próprias mãos. Que assim seja. Bem, texto lindo, né? Refletindo sobre um trecho do Pai Nosso, da oração que Jesus nos ensinou. E o que Emmanuel vem nos mostrar nessa reflexão bendita? Que nada acontece ao homem que não é próprio do homem. Como já diz os filósofos antigos, né? Tudo que vem até nós e que nós atraímos de circunstâncias, existe uma razão, seja nessa vida ou em outras. Nós construímos as necessidades de problemas, de dificuldades, de parentes difíceis, de situações complicadas que vão nos ensinar a lidar para melhorarmos e nos tornarmos seres melhores. Lembrando, mais uma vez, qual é o único objetivo de todos nós estarmos aqui nessa terra? No final, após fazermos sérias avaliações, podemos concluir que é evolução. Aprendermos, nos melhorarmos. Portanto, se nós conseguíssemos fazer isso só com iniciativa própria, com amor, com bem, ótimo. Teríamos isso atraído para a nossa vida sempre. Nós, ainda como bebês espirituais, não conseguimos ainda agir sempre no bem e impulsionar a nossa evolução por vontade própria. Por isso, os problemas, as dificuldades, as dores são ferramentas que Deus utiliza para nos ensinar,
para nos mostrar que muitas vezes aquilo que nós mandamos ou fazemos, ou pensamos ou desejamos a outros, vão fazer mal para nós mesmos. À medida que nós vamos aprendendo isso e fixando isso na nossa alma, porque não tem como esconder nada de Deus, né, do universo, quando isso é fixado, aprendido, concretizado, aquele problema não precisa mais voltar para a nossa vida. Nunca mais precisaremos passar por aquela situação, mas virá outras, né, novos desafios, novos crescimentos, até que um dia todos nós sejamos anjos, sabe-se lá quando, mas seremos. Todos nós caminhamos para a angelitude. Na prática, isso quer dizer para nós que temos que refletir mais na hora dos desafios, das dores, entendendo o que Deus quer nos dizer, nos mostrar e nos ensinar com aquele desafio. O que a gente pode melhorar, como a gente pode lidar de uma maneira diferente do que nós já vivemos e lidamos até hoje. Porque quando a gente começa a associar o raciocínio, a fé raciocinada com esse entendimento das experiências na Terra, a gente facilita os passos para essa evolução e para ficarmos livres das necessidades de tais dores e problemas. Portanto, problemas nada mais são do que ferramentas. Mesmo que na hora nós não entendamos, não compreendamos, uma certeza podemos ter. Sempre Deus sabe muito mais do que nós. E um dia nós vamos compreender os motivos de tudo que acontece e que aconteceu conosco. E dentro desse contexto temos o nosso querido livro, Palavras Amigas, ditado pelo irmão Expedito e psicografado por Júlio Carvalho. O tópico de hoje é Problemas no Grupo Espírita. Em toda aglomeração de pessoas é possível encontrar divergências de ideias naturalmente. Um grupo espírita, portanto, não foge disso. Alguém imagina que a decisão mais certa será de uma forma, outro companheiro prefere que a situação seja tomada do jeito que pensa. E assim existem maneiras e opiniões diferentes em todo o conjunto. Até este ponto, tudo é compreensível. A partir daí vem ser depositadas a harmonia e a humildade. Transformar soluções para um grupo em desentendimentos de opiniões, mergulhadas no orgulho e na pretensão, é bloquear o trabalho edificante do Espiritismo, impossibilitando que resultados importantes sejam alcançados. Quando um grupo passa por problemas, é necessário calma. A boa conversa e paciência abrem espaço para que tudo possa se restabelecer. Não atirar mais fogo onde já se alastra o incêndio é uma tarefa de todos os componentes, mesmo que não ocupem a direção. Precisamos dar o melhor de nós para a doutrina e não o contrário. Um grupo só será um conjunto ideal quando o respeito for estabelecido junto com a compreensão de todos diante da dificuldade, pois não existe em parte alguma grupo espírita perfeito, até porque o que mais fortalece um grupo são os seus defeitos. Que assim seja. O que esse exemplo aqui, né, de problemas em um grupo pode nos ensinar para a nossa vida? Não existe perfeição. Então, na prática, nós muitas vezes olhamos e criticamos os defeitos alheios e esquecemos de ver que nós também temos uma série de defeitos e que nós, por conhecermos a nossa intimidade, inventamos as nossas próprias justificativas para nossas faltas. Quando nós temos conhecimento de tudo que acontece em nós. O outro, a gente só está vendo a superfície, só o problema acontecendo. Nós não entendemos os porquês, tudo que está por trás daquela vida inteira, ou de vidas e existências, que justifiquem os erros, entre aspas, e os problemas que estão acontecendo. Portanto, o não julgar e vencer a nossa vaidade e orgulho, aceitando que cada um tem direito a uma opinião, às suas próprias escolhas, é amar. É uma forma da gente parar de atrair mais problemas e sofrimentos. E quando nós estamos trabalhando em grupo, não importa somente mais a nossa opinião, importa o que é melhor para o todo. Portanto, vamos tentar chegar no meio do caminho, no meio termo. Se não é possível, façamos uma votação do que é melhor para todos, que cada um coloque, aponte a sua vontade, a sua necessidade, o seu entendimento.
É assim, nesse trabalho de vencer o orgulho, a vaidade, que a gente consegue aprender a trabalhar em grupo. Não só para um grupo religioso, mas para a vida, para tudo que nós temos que fazer. Esse esforço de auto-melhoramento passa pelo uso da ferramenta da convivência em grupo. Por isso, nós viemos para a Terra. Nós não viemos aqui para lidarmos e vivermos sozinhos, tentando aprender da gente com a gente mesmo. Nós viemos para viver em sociedade, viver em família, conviver com os outros. Ah, mas eu tenho dificuldade, eu não gosto. Vamos aprender, porque não existe outra razão para estarmos em sociedade que não seja o aprendizado em conjunto. E esse é um dos desafios. Se você não decidir escolher fazer esse esforço agora, vai ter que repetir as provas, as dificuldades em outro momento. Simples assim. Tudo que não se aprova, que não se aprende, se repete. Portanto, cabe a nós fazer o esforço individual de cada um para vencermos os problemas, as dificuldades dos convívios, daquelas dores, né? Lembrando sempre, problemas são ferramentas para nosso crescimento e evolução. E dentro desse contexto, temos um artigo científico muito interessante, cujo título é o seguinte: um olhar de longo prazo sobre os iniciantes precoces, prevendo resultados psicossociais de adultos a partir de trajetórias de problemas na conduta da infância. Esse artigo científico foi publicado no journal ou na revista que tem como título Development and Psychopathology, que quer dizer desenvolvimento e psicopatologia, pelos autores Maeve Cyr, Yao Zheng e Robert McMahon. Bem, o que esse artigo científico interessante fez? Eles avaliaram aproximadamente 750 crianças na infância, do pré-primário até a 7ª série, digamos assim. E essas crianças foram, em diferentes pontos, questionadas, e os pais, né, os responsáveis, sobre problemas, digamos assim, de comportamento, desafios e problemas que foram marcantes de agressividade, de maltratar, de fazer mal, de impulsos, digamos, ruins. E isso foi anotado e acompanhado por anos. Depois de muitos anos, eles avaliaram como é que essas crianças estavam passando para a idade adulta jovem. Ou seja, avaliou desde a infância até ele se tornar um adulto, para conseguir mensurar se o aumento de problemas psicossociais, né, de comportamento na infância, pode influenciar nas doenças psicológicas e de comportamento, nos desvios, até mesmo nos erros criminais e dentre outros na idade adulta. E o que esse artigo mostrou? Que ser uma criança problema, ter problemas na infância, pode ou não gerar resultados na vida adulta, porém, quanto mais grave os desafios, os erros e dificuldades na infância, maior a chance dele se tornar um adulto com problemas também. Portanto, quando nós protegemos e ensinamos, educamos as crianças a lidar, a corrigir o seu comportamento de forma que ele se torne uma criança mais respeitosa, mais amorosa, se torne uma criança que faça o bem e faça o certo, lembrando que isso tem que ser muito pelo exemplo e não pela força e pela palavra somente, mas pelo exemplo. Quando isso acontece, nós corrigimos e reduzimos as chances de termos um adulto problemático ali na frente. Portanto, sim, os problemas da infância mais graves e em excesso podem dificultar a vida adulta. Façamos então a nossa parte, lembrando sempre que mesmo para aqueles que passam e já passaram por essas dificuldades, os tratamentos, tanto de medicamentos para auxiliar, quanto especialmente de psicólogos, né, os terapeutas, são fundamentais para ajudar na resolução desses desafios e desses problemas. Bem,
Então, problemas como ferramentas para o crescimento e aprendizado na vida. Façamos a nossa prece de encerramento. Deus, Pai de amor, gratidão pelos ensinamentos benditos que nos guiam e ensinam, que a Tua luz se faça presente no coração, na alma de cada um que nos acompanha. Abençoe aqueles que nos rodeiam e ilumina para que consigamos, de fato, aprender com os desafios que passamos. Que assim seja. Gratidão a vocês pela oportunidade de conversarmos mais uma vez. Namastê e até a próxima.